O problema é que os países que têm a pirâmide etária que nós teremos em 2035 investem em saúde de 5 a 7 mil dólares per capita ano, sendo que os Estados Unidos investem 12 mil dólares per capita ano. E o Brasil investe 1.000 ou menos de 1.000 dólares per capita ano. O mundo, Europa, Estados Unidos, primeiro enriqueceu como país para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo como sociedade, que é muito provável que a gente nunca vai enriquecer como país. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo e vem tentando trazer as celebridades do mundo da medicina de alguma forma que a gente consiga humanizar essa saúde, mostrando que todas essas celebridades batem cabeça, erram como vocês erram também. Eles sempre vêm aqui mostrar suas vitórias, mostrar suas conquistas e eu tenho que ficar perturbando, tentando de alguma forma mostrar as fraquezas e os erros que eles tiveram para que a gente aprenda com essas cabeçadas. E hoje conseguimos aí trazer um ícone da saúde nacional, querido e grande Fernando Torelli, economista, mestre em administração, executivo com mais de 3 décadas aí na saúde, CEO hoje do HCOR, passagens por Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Moinhos de Vento, Sírio, uma passagem menor na Unimed, né? Conselheiro da ANAP e super presidente hoje, que aí precisamos falar muito sobre isso, do Voluntários da Saúde. Fala, Super Fernando, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Um prazer estar conversando contigo, poder compartilhar um pouquinho da trajetória, né? Como você mesmo falou, falar dos sucessos, mas dos tombos também, né? Para que a gente possa compartilhar isso e, de alguma forma, inspirar as pessoas na sua carreira executiva, né? Lembrando que o médico, por definição, ele é uma empresa, né? E independente dele participar de alguma empresa, a gestão da sua carreira é como se fosse a gestão de uma empresa, né? E que muito na formação médica tu não tem disciplinas de gestão, ou seja, você não é preparado para gerir negócios, mas você, durante a vida, se defronta com vários desafios empresariais no exercício da medicina, né? Então, vamos poder falar um pouquinho sobre isso também. E aí, de cara, eu queria muito que você contasse esse projeto aí, que vem revolucionando o nosso sistema de saúde e que já tem aí alguns anos aí pós-pandemia, né? Que é esse Voluntários da Saúde. Como é que começou isso e o que que hoje ele está fazendo para, de alguma forma, melhorar nosso ecossistema? Durante a pandemia, você deve se lembrar, durante a pandemia, trabalhei aqui no hospital todos os dias, né? E quando chegava em casa, porque não tinha restaurante, não tinha lugar nenhum para ir, a não ser para casa depois do trabalho, você ligava a televisão e ficava assistindo notícias sobre Covid, sobre a pandemia no Brasil e no mundo, né? Essa foi a nossa realidade durante esse período. E hoje eu estou em casa e eu sou gaúcho, né? E vejo que lá no Rio Grande do Sul foi implantado um hospital de campanha, o Hospital do Exército, na frente de um hospital que eu ajudei a construir quando eu estava no Moinhos de Vento, através do projeto de filantropia, que é o Hospital Restinga Extremo Sul. Então, tinha o Hospital do Exército para atender Covid, e na frente de um hospital na região mais saúde pobre de Porto Alegre, que é o extremo sul da cidade. E só que quando eu via notícias do hospital, o tomógrafo do hospital estava estragado. E aí eu imaginei, o exame tomográfico era o padrão ouro no diagnóstico de Covid, né? Um hospital de campanha fazendo triagem para internar num hospital que não tinha tomógrafo. Na época que o teste Covid, o resultado demorava uma semana, 10 dias. Aí eu liguei para o hospital, conheci a direção do hospital e perguntei como é que vocês estão fazendo isso, né? Porque tu não tem o método diagnóstico importante para fazer a triagem. Eles disseram, Toré, estão fazendo exames clínicos para definir Covid, suspeito ou não suspeito, e aguardando o resultado do exame, né?
Isso, mas e o tomógrafo? O tomógrafo está estragado, a gente tem... O tomógrafo custa 900 mil, nós temos 400, através de emenda parlamentar, doação. Falta 500 mil, e nós, o máximo que vamos conseguir é pagar em 10, os 500 mil, pagar em vezes de 50 mil. Né? Aí eu disse, difícil, né? E o tomógrafo de que marca é essa? É da Siemens. Aí eu liguei para a direção da Siemens, né, e disse o seguinte: nós estamos numa guerra. E nessa guerra, nós nunca vamos esquecer quem estava do nosso lado e quem não estava do nosso lado também. E eu queria que vocês avaliassem a possibilidade de vender o tomógrafo para esse hospital, pagando 400 mil de entrada e fazendo o restante em parcelas de 50 mil. Aí a Siemens respondeu: Torelli, primeiro que é um hospital filantrópico, né, que não tem balanço, não tem nada, né? E uma multinacional alemã fazer parcelado de 50 mil, não existe isso, né? Aí eu disse assim, lembra que eu comecei a falar que nós estamos numa guerra, né? Então não é para fazer o tradicional. E a gente conseguiu, através do apoio do meu conhecimento de gestão, que a Siemens autorizasse a compra a venda do tomógrafo para esse hospital. Aí eu me dei conta que a minha experiência de 36 anos em gestão hospitalar, tendo sido já gerente de RH, gerente de supply, superintendente de operações, CEO, podia ajudar outros hospitais. Em processo de negociação, em processo de gestão, aí eu coloquei nas mídias sociais a minha intenção de formar um grupo de profissionais que colocasse na sua agenda diária horas ou minutos disponíveis a fazer consultoria gratuita para o SUS. Ou seja, eu vou doar o meu conhecimento para hospitais do SUS que tenham interesse. Hoje nós já apoiamos 50 projetos em mais de 30 hospitais pelo Brasil. Temos cadastrado mais de 800 voluntários. E um dos projetos mais importantes que nós temos hoje, nós estamos fazendo um treinamento para os executivos de todas as santas casas do estado de São Paulo, através de uma parceria com a FEOSP e com a ANAP. Então, a gente faz um curso de capacitação para os CEOs das santas casas do estado de São Paulo. São 130 participantes. E aí nós conseguimos, através do trabalho voluntário, nós conseguimos que Henrique Neves, do Einstein, seja um dos professores do Sírio, da Rede D'Or, do HCOR. Então, a gente leva, através do trabalho voluntário, pessoas para capacitar outras pessoas. E também estamos treinando todas as lideranças das santas casas do estado de São Paulo. São mais de 1.300 pessoas. Então, é um movimento onde pessoas doam seu tempo e a sua competência para ajudar os hospitais do Sistema Único de Saúde. E aí foi constituída uma associação, que é a Associação dos Voluntários da Saúde, e que tem o apoio da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, e com isso a gente tem vários projetos em andamento. Você sabia que só 7% dos hospitais brasileiros têm algum nível de acreditação? Então, nós treinamos hospitais para serem acreditados. Nós fazemos diagnóstico, treinamento, tudo isso 100% gratuito e 100% voluntário. Num país desigual, que nem o Brasil, quem tem o privilégio de trabalhar numa organização que nem eu tenho no HCOR, no Sírio, no Moinhos de Vento, privilégio em um país desigual significa obrigação de retribuir. Então, nós fazemos isso não para parecer bacana, a gente faz isso porque a gente tem a obrigação de retribuir o privilégio que nós temos por conseguir trabalhar em organizações que nem as nossas, que têm recursos, que têm estrutura, e esse privilégio nós retribuímos para a sociedade através de doação do nosso tempo para apoiar hospitais do Sistema Único de Saúde. E você, como super gestor que qual é a meta desse projeto? Como é que ele está aí encaminhado? A meta nossa é contribuir para o maior número de hospitais do Sistema Único de Saúde, né? E trabalhar por um princípio que é a democratização do conhecimento, né? Você, com seus podcasts, você faz isso, né? Você democratiza o conhecimento. Então, a democratização do conhecimento de gestão é transformador no Sistema Único de Saúde.
Um hospital, uma Santa Casa, às vezes não tem condições de contratar um farmacêutico com mais competência, ou um gestor hospitalar com mais experiência. Nós poder ajudá-los nisso, nós estamos fazendo uma super contribuição. Então, é poder dizer para a sociedade que nós temos o dever. Lembra com a pandemia? Antes da pandemia, os hospitais do Sistema Único de Saúde tinham subfinanciamento, emergências superlotadas, problemas de gestão e problemas de recursos. Veio a pandemia e nós, como sociedade, nós dissemos o seguinte: nós vamos aprender com a pandemia. Terminou a pandemia, os hospitais estão subfinanciados, com emergência lotada, problema de gestão. Então, a gente não aprendeu nada com a pandemia. A gente não aprendeu nada, porque era para transformar o hospital da cidade no interior, ele é um equipamento de segurança nacional. Porque você sabe melhor que eu que as doenças tempos sensíveis, não adianta tu ter todo o dinheiro do mundo. Tu vai ser atendido no hospital mais próximo da tua residência. E na Covid, foram esses hospitais regionais que sustentaram o atendimento à população. Só que esses hospitais precisam de apoio da sociedade, dos empresários, do governo, para que eles tenham condições de saúde financeira e gestão para poder dar conta. E o nosso papel é conseguir levar conhecimento de gestão a um número cada vez maior de instituições do Sistema Único de Saúde. Então, levando bastante, né? De uma forma animadora. Esse projeto é muito bacana, muito bacana. Parabéns para ele, de verdade. Acho que vocês estão conseguindo fazer a diferença. E me diga, você fala muito que a saúde, né, e principalmente os hospitais aí onde você trabalha, são estruturas onde gente cuida de gente, né? E o foco aqui do Fala Doutores, do podcast, é muito trazer quem é essa gente, né? Quem é essa pessoa aí. E dessa forma, da onde que surge Fernando Torelli? Como é que é o início dessa jornada aí desse gaúcho? Primeiro, eu me formei lá no Rio Grande do Sul em economia. E eu tinha muitas disciplinas junto com o curso de administração de empresas. E eu tinha disciplinas de recursos humanos. E eu gostei muito da teoria e da prática de gestão de pessoas. E aí, quando eu me formei, eu terminei a minha faculdade, e logo após eu fiz um pós-graduação em administração hospitalar e fiz um pós-graduação em administração de recursos humanos. E o primeiro cargo na área hospitalar que eu tive foi chefe de recrutamento e treinamento. Então, Você buscou, Torelli, ou foi o acaso aí da vida que foi te levando para a saúde? Eu tinha duas propostas para trabalhar. Uma era no chefe de recrutamento e treinamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e eu tinha, na mesma época, uma proposta para trabalhar numa siderurgia. Só que esse hospital que tinha proposta, ele ficava a 2 quadras da minha casa, e do meu quarto eu via o hospital. E esse hospital, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, poucas pessoas sabem, quando eu na minha adolescência, quando eu tinha 15, 16 anos, meu pai sofreu um acidente. O meu pai teve uma fratura de medula. E ele passou 1 ano e meio internado neste hospital. Então, toda a minha adolescência, onde meu pai deveria cuidar de mim, eu ajudei a cuidar do meu pai. E eu ia todos os dias no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, como familiar de um paciente que teve infecção, que foi para a UTI, que voltou para o quarto, que voltou para a UTI, durante 1 ano e meio internado no hospital. Então, quando surgiu a proposta de eu ser uma liderança naquele hospital, né, que eu sabia por onde entrar, que eu sabia a estrutura, porque eu vivia lá dentro, eu entendi que, para mim, era uma coisa do destino, né? E eu aceitei a proposta de trabalhar na área hospitalar. E como chefe de recrutamento, eu sempre me preocupei de saber por que as pessoas eram contratadas. E depois, por que elas saíam da empresa. O que acontecia nessa jornada? Por que você é admitido como uma pessoa competente e depois fica 3 anos e você é desligado da empresa? Então, eu comecei a estudar exatamente por que as pessoas
perdem a motivação pelo trabalho, por que que as pessoas entram como competentes e às vezes não saem como competentes. E aí, de tanto eu me envolver, eu fui convidado para ser assessor da direção do hospital. E aí eu me tornei assessor da direção, e num belo dia o hospital passou por uma reestruturação e o chefe de toda a estrutura de suprimentos foi desligado do hospital e o presidente me convidou para ser gerente de suprimentos, de compras de um hospital de 500 leitos. E eu disse para ele que eu não entendia nada dessa área, né? Sequer tinha lido um livro. Ele disse, Torelli, tu trabalha bastante, tu é confiável, então eu preciso de alguém da minha confiança nessa área. Eu passei 8 anos como gerente de suprimentos. Mas todo dia eu reclamava, enchia o saco do presidente, que eu queria um dia ser o gerente de recursos humanos, nesses 8 anos. E um dia ele me convidou para ser o gerente de recursos humanos do hospital. Eu fiquei 7 anos como gerente de recursos humanos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Só que eu tinha um problema, eu fazia meus projetos e a direção do hospital não necessariamente aprovava meus projetos. E aí eu decidi que eu ia estudar para ser o diretor do hospital, para poder aprovar meus projetos. Aí eu fiz mestrado em administração, só que depois de 20 anos no Hospital de Clínicas, sem ter oportunidade de um cargo de direção, porque sempre era um médico que era colocado como vice-presidente administrativo, eu pedi demissão e fui para um outro hospital, para ser gerente de recursos humanos também. 9 meses depois, eu fui convidado para voltar para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre como vice-presidente administrativo. O que eu aprendi é que a gente tem que estar sempre conduzindo a nossa carreira e nunca deixar os outros conduzirem. Tem que saber exatamente aonde tu quer chegar. Eu ocupei meu primeiro cargo de direção. Depois de 4 anos, eu fui convidado para ir para o Hospital Moinhos de Vento como superintendente de operações. 3 anos depois, eu virei o CEO do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, que é o principal hospital privado de Porto Alegre. Aí a minha vida estava tranquila, 2015, e aí eu E recebo familiar também? tudo, família, tudo estabelecido no Rio Grande do Sul, meus filhos, minha esposa, minha mãe. E aí eu recebo um convite para vir fazer uma entrevista para ser o diretor executivo do Sírio-Libanês. Que para mim, como um gaúcho, tu olha para São Paulo e vê o Sírio como quase uma coisa inatingível em termos de carreira, né? E aí eu vim para São Paulo, muito orgulhoso Quando, pelo quando que, convite, quando que você foi para o Sírio, ô Torelli? Que ano que 2016. é? 2016. A 16 era meio que saída do Gonçalo e o Eu, Chape eu, também. eu substituí o Gonçalo e Ah, trabalhei junto entendi. com o Chape, né? E aí eu vim aqui para São Paulo para fazer uma entrevista com o Conselho do Sírio. Só que eu vim com aquele sentimento, que legal que eu estou aqui, que orgulho de eu ter sido reconhecido, mas se não der certo, eu estou super feliz só pela oportunidade, né? E se der certo, eu estou com um problema, porque como é que eu vou dizer no Moinhos que eu vou sair? E como é que eu largo tudo da minha família, da minha estrutura em São Paulo, aí no Rio Grande do Sul e venho para São Paulo? E aí eu fui para a reunião do conselho e disse assim, olha, as minhas competências são essas, mas também as pessoas dizem que eu sou muito centralizador, que eu cobro muito as pessoas, né? Que eu faço microgestão. Sabe aquilo quando faz uma entrevista e tu diz o que que as pessoas te criticam, né? Eu falei, né, lá pro Conselho do CIR. Uma semana depois eu recebi um telefonema do Chape dizendo assim, Torelli, o Conselho quer te contratar. Aí eu disse, meu Deus do céu, né? Aí eu tive que ir lá no Moinhos falar com o presidente do conselho para dizer que eu ia sair, né? E o presidente do conselho do Moinhos disse o seguinte, doutor Opperman, Torelli, nós não queremos que tu saia, é muito ruim para o hospital nesse momento tu sair, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho um amigo, que é você, que vai ser diretor executivo do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, né? E aí eu vim, fiquei no Sírio 4 anos. Depois, quando eu saí do Sírio, eu trabalhei na Central Nacional Unimed, eu aprendi por 4 meses o que é um plano de saúde. Em novembro de 2019, eu fui convidado pela Associação Beneficente Síria
que são parentes do Hospital Sírio-Libanês, para fazer uma entrevista e vir para o HCOR. E aí, de novo, o destino, né? Eu enfrentei a pandemia, eu entrei aqui no hospital em janeiro de 20 e a pandemia entrou em março. Eu nunca teria me perdoado e teria sido muito infeliz se durante a maior pandemia eu não tivesse na linha de frente trabalhando dentro de um hospital. Porque tu imagina, se eu tivesse um operador, eu ia para o home office, ficar 2 anos trabalhando em home office. Então eu vim para o hospital. Em todos os hospitais onde eu entrei, eu sempre liderei uma transformação. Transformação do modelo de gestão, transformação a revolução da beira do leito, ou seja, valorizar as pessoas que estão lá cuidando do doente. E o hospital tem uma característica, é a única indústria que você não substitui gente por robô. Uhum. Se você se dá conta, quando o hospital compra um robô, ele tem que contratar mais pessoas para saber funcionar aquele robô. Então, eu trabalho no hospital que tem 3.200 colaboradores. É isso. Cada paciente, ele é diferente. Cada familiar, ele é diferente. E o hospital é artesanal. Eu faço a integração de todo colaborador novo que chega no hospital e digo para eles, eles ficam assustados. Tem coisas que vocês vão ter que entregar aqui que não está no contrato de trabalho que vocês vão assinar agora. E eles ficam com os olhões, né? Você fala, mas o que é? As pessoas querem de vocês empatia, querem de vocês carinho, querem de vocês solidariedade, compaixão. Isso não está no contrato de trabalho. Mas quem trabalha em um hospital tem que entender que ninguém vem num hospital porque acordou de manhã dizendo eu vou no hospital. Ele vem com uma aflição, com uma preocupação. Então a gente tem que entender o que é trabalhar no hospital. O hospital é o propósito maior da vida do ser humano. Agora, quem trabalha no hospital tem que entender isso. Quem acha que só quer um emprego não consegue ficar muito tempo aqui. Porque o hospital é tenso, é intenso. Né? E a gente aqui entrega não só as nossas horas, a gente entrega a nossa emoção, o nosso coração. Né? E por isso é que eu digo, o hospital é a única empresa, a única indústria que é gente cuidando de gente. Por mais que tu robotizou tudo e automatizou, tu não substituiu uma vaga no hospital. Se você for numa cidade do interior, a maior guia de contribuição para o INSS é a do hospital. E o hospital não é o que tem a maior riqueza nem o maior faturamento, é o que tem mais gente. Porque o hospital é gente cuidando de gente. E aí você me dá um gancho para eu colocar uma pergunta que eu queria fazer demais para você, que é: temos esperança no nosso sistema de saúde, no modelo que ele se encontra? Dá para a gente transformar? Vamos precisar construir um novo? Qual é o teu ponto de vista? Primeiro, a gente tem que olhar para trás, né? Lembrar que na Copa do Mundo de 1970 no México, a nossa música era 90 milhões em ação para frente, Brasil, salve a seleção. Porque nós éramos 90 milhões de brasileiros e a expectativa de vida era 57 anos. Em 2005, nós nos tornamos 180 milhões de brasileiros. Em 2024, nós somos 210, nossa expectativa é 75 anos. De 2010 a 2035, nós vamos dobrar a população de 60 a mais no Brasil. Então, primeiro que nós somos um case de sucesso. Nós estamos vivendo mais, fizemos uma revolução através da medicina, das universidades, da indústria farmacêutica, dos hospitais e do Sistema Único de Saúde Universal do Brasil. Então, primeiro, nós somos um sucesso. Tem que estar claro isso. O problema é que os países que têm a pirâmide etária que nós teremos em 2035 investem em saúde de 5 a 7 mil dólares per capita ano. Sendo que os Estados Unidos investem 12 mil dólares per capita ano. E o Brasil investe 1.000 ou menos de 1.000 dólares per capita ano. O mundo, Europa, Estados Unidos, primeiro enriqueceu como país para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo como sociedade, com isso nós temos mais doenças crônicas,
mais necessidade de cuidado. E eu lamento te dizer, como economista, que é muito provável que a gente nunca vai enriquecer como país. Então, a pergunta é como nós vamos cuidar bem de 210 milhões de brasileiros, tendo uma geração de riqueza nacional que só permite gastar menos de $1.000 per capita ano em saúde. Então, esse é o ponto. Né? Nós temos que olhar mais para promoção e prevenção, porque nós não vamos ter dinheiro para cuidar da doença. A incorporação tecnológica cada vez traz mais procedimentos, traz mais medicamentos. O problema é que nós, como nação, não temos a riqueza para pagar essa conta. Se você pegar a cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, e tem uma estatística que é a idade média ao morrer. Pega os óbitos de um bairro e vê a média de idade desses óbitos. Se você for para Jardins, para alguns bairros ricos, a média de idade ao morrer está 80 anos. Se você andar 40 minutos de carro e ir para o extremo sul ou para a zona leste de São Paulo, tem alguns bairros que a média de idade ao morrer está de 59 anos. No mesma cidade. Por quê? Acesso à saúde, criminalidade, moto, trânsito. Então, o problema do nosso país não é o SUS. A gente vai falar do SUS, do HC, do ICESP, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de algumas santas casas. É o melhor SUS, é os hospitais compatíveis com os melhores hospitais privados. O nosso problema é desigualdade. É falta de equidade, de acesso e qualidade da mesma forma para todo cidadão brasileiro. Eu diria para ti que um dos maiores indicadores de saúde que nós temos não é genético, é o código de endereçamento postal, é onde tu mora. Ele é que vai dizer a expectativa que tu tem de viver pelos recursos de acesso à saúde que tu vai ter. Então, nós temos que rever a questão da desigualdade, olhar para a saúde como uma questão de Estado. Não dá para trocar de ministro do jeito que troca o Brasil. Nós temos que olhar para a comunidade, a cidade. Ela tem que olhar para aquele hospital que tem lá e dizer, gente, doença a tempo sensível, AVC, infarto. Quando veio a pandemia Covid grave, quem me salvou foi esse hospital aqui da cidade. Não adianta ter indústria rica e hospital pobre numa cidade. A sociedade tem que abraçar o hospital para exigir boa gestão, governança e recurso para poder fazer uma saúde de qualidade. Então, a revolução do nosso sistema virá de quando a sociedade entender que ela tem que adotar o hospital na sua cidade. Mas o governo... o governo... Só que lembra... O Brasil tem uma economia que gera tributos e que permite investir menos de $1.000 per capita ano. Dólares per capita ano. Porque a gente é agro, é commodity, a gente não tem indústria de alta geração para gerar uma riqueza maior para gastar mais com saúde. Então a gente tem que ser eficiente e usar o recurso adequadamente. E o hospital não é um prédio que tu tem que passar por ele. Se tu mora numa cidade, tu tem que perguntar o que tu está fazendo para ajudar aquele hospital. Porque tu pode ser um economista, um administrador, vai lá, te oferece para participar como voluntário, para apoiar a gestão do hospital. Se tu é empresário, doa parte do teu imposto de renda para comprar o equipamento para aquele hospital. Eu conheço vários hospitais e a gente fica triste quando vai num hospital, os equipamentos sucateados, a condição de trabalho para os médicos péssima, poucos profissionais, né? Falta de recursos, medicamentos, muitas vezes, o medicamento não é o que o paciente precisa, é o que tem disponível na farmácia. Né? Tu imagina um médico sabendo que tem que prescrever uma medicação X, mas não tem no hospital, então ele prescreve a Y, que é a mais próxima da X. Então, nós somos um país pobre e desigual. E nós temos a obrigação de olhar para o sistema de saúde de uma forma de segurança nacional, para poder efetivamente... Isso só vai, ao longo do tempo, piorar, porque nós vamos cada vez envelhecer mais, a nossa economia não está crescendo,
e cada vez vai ter menos dinheiro para cuidar de uma população mais idosa. Promoção, prevenção, boa gestão, eficiência, governança para não ter desvios, né? E solidariedade, né? A sociedade tem que adotar os seus hospitais, lembrando que doença a tempo sensível. Durante a Covid, um dia me liga um super empresário que estava no Nordeste ou no Norte, dizendo assim: eu estou indo com o meu avião, que eu estou com Covid e quero ir para o HCOR. Eu digo: não venha, porque não tem condições de atender. O hospital está mega lotado. Ah, eu já liguei para o A, para o B, estão todos lotados. Eu digo: meu amigo, numa pandemia, todo o seu dinheiro não será suficiente para você sair da sua cidade. O aprendizado é que você deveria estar investindo menos no seu avião e mais no hospital da sua cidade. Porque quem vai te salvar agora é a Santa Casa da tua cidade, é o hospital regional da tua cidade. Mas tu entende? Isso é tão óbvio depois de uma pandemia e a gente não está fazendo como sociedade. Aí veio a pandemia, você pegou um hospital numa cidade do interior, aumentou 10 leitos de UTI, contratou, não tinha intensivista, contratou médicos de outras especialidades para UTI, não tinha fisioterapeuta, então contratou, colocou no tubo pacientes graves e o percentual de óbitos foi muito maior, porque tu tinha os leitos, mas tu não tinha o aprendizado, a competência, a estrutura para poder cuidar. Isso deveria ter sido suficiente para nós, como sociedade, ter aprendido, né? E o meu sentimento é que a gente não aprendeu, que aquele hospital agora volta a ser um hospital subfinanciado com problema e que a gente tem que sensibilizar a sociedade para entender que nós não estamos discutindo mais se vai ter pandemia ou se vai ter impacto climático. Nós estamos discutindo quando vai ter. E a pergunta é se a sua cidade, quem está nos assistindo, o quanto a sua cidade está preparada para esse enfrentamento. Porque não adianta imaginar que um hospital, você como médico melhor do que eu, não dá para abrir uma UTI em 10 dias, né? Com um respirador chinês, em vez de intensivista, tu traz outro, pessoa sem treinamento. O que acontece com um doente que vai para essa UTI? Ele vai ter leito, mas a chance de óbito dele vai ser muito maior. E a gente não aprendeu. Então, eu acho que ele tem que falar sobre isso. A sociedade Perfeito. tem que adotar o seu hospital para que ele seja um equipamento de proteção. E isso, para mim, é um dever social depois de uma pandemia com tantos mortos como nós tivemos. E lá no Sul, depois da pandemia, veio a enchente, que devastou alguns hospitais. E aí tu vê que passou a pandemia, agora vem a enchente, e nós estamos na reconstrução de vários equipamentos hospitalares. Só que não adianta tu reconstruir uma matriz errada. Tem que botar gestão, tem que ter recursos, tem que ter governança para poder usar o recurso adequadamente. Então a gente sabe como fazer, a gente só tem que fazer, né? Porque, de novo, é triste o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas podia ser em qualquer outro lugar do Brasil que tenha rio, né? Então nós, como sociedade, temos que aprender que a saúde ela é um bem muito importante para ser tão mal cuidado e depois a gente esperar dela numa pandemia que ela traga excelentes resultados, que o hospital tu leva tempo para transformar ele num equipamento de alta competência. Você sabe disso. Tem que formar equipe, tem que qualificar a equipe, tem que ter equipamentos, né? Não adianta ter o nome de hospital e não ter todas essas estruturas dentro do hospital. Então, a pergunta que tem que se fazer: qual é o SUS? O que tem que fazer? Tem que qualificar os hospitais, cada hospital em cada município tem que ter um choque de gestão, alocação de recursos, mas com compromisso de uso adequadamente, boa gestão e boa governança, transparência e indicadores de qualidade para a sociedade, e investir muito em promoção e prevenção. O Brasil tem a atenção primária, os postos de atenção primária. Só que aqui no Brasil, diferente dos países desenvolvidos, o paciente, quando está na atenção primária do SUS e tem que fazer uma cirurgia,
ele vai da atenção primária para uma fila. Aí ele fica na fila. Aí um dia dizem que ele tem que operar no hospital X. O médico que está na atenção primária não conversa com o médico que está no hospital X. Quando você está no sistema português, por exemplo, se você internar num hospital, o seu médico de atenção primária, que conhece a tua vida, que conhece o teu histórico de saúde, ele recebe um SMS para conversar com a equipe lá do hospital. Porque na atenção primária você é um cidadão. No hospital você vira uma cirurgia. Você tem que... Nós temos que integrar dados, prontuário único para a população. Né? Não interessa se você vai no hospital, no posto, todo mundo tem que saber que você, seu histórico de saúde, as suas comorbidades. Então, você tem que ter uma revolução tecnológica, uma revolução de gestão, mas para isso tem que ter uma revolução de percepção da sociedade sobre a importância dos equipamentos de saúde e dos profissionais de saúde. Existem cidades ricas com hospitais pobres. E isso... Imagina, uma doença tempo sensível, se a cidade é rica e o hospital é pobre, talvez não tenha o equipamento necessário para um atendimento. Não adianta você morar numa cidade, você ter todo o dinheiro do mundo, se o seu hospital não está preparado para atender bem doenças tempo sensíveis. Né? O hospital é que nem igreja, tu vai na mais perto da tua casa. Então, tu tem que te preparar como sociedade os equipamentos de saúde. Espetacular, Torelli. Muito bom aqui. Me deu aqui uns 3 cortes aqui que vão viralizar e muito, hein? Adorei, hein? Me diz uma coisa, 7h20 da noite, você cheio de reunião, cheio de gás, trabalhando, o que você faz aí para se distrair? É trabalhar ou tem um lazer por trás disso? Como é que me conte isso e finaliza nessa resposta, me dando aí alguma mínima definição de sucesso no teu ponto de vista, porque isso para mim é super importante. Primeiro, eu sou extremamente metódico, né? Eu chego aqui no hospital todo dia às 7 da manhã e das 7 às 8 eu fico sozinho aqui na minha sala, reviso toda a minha agenda, reviso todas as reuniões que eu vou ter, só aceito entrar numa reunião tendo recebido material previamente para ter estudado, até como respeito a quem vai apresentar, e normalmente saio do hospital 7h30, 8 horas, né? Como é que eu faço para tirar um pouco essa tensão, né? Se você me encontrar final de semana, no sábado, eu estou sentado numa padaria aqui em São Paulo, tomando um café, né? E com um olhar assim meio distante, né? Então, normalmente no sábado eu desligo, né? E tento relaxar e simplesmente fazer nada, né? Para poder de alguma forma distensionar, né? Os meus hobbies principais, eu gosto de leitura e eu gravei numa plataforma toda a minha agenda. Eu gravei um curso com 24 aulas, teórica e prática, de todos os temas que eu trato na minha agenda como executivo. Então, eu leio e transformo isso num curso. Vai estar disponível isso? Está na plataforma Hotmart. Qual o nome, poxa? Agenda Executiva em Saúde. E agora eu gravei um outro curso. Eu vou olhar agora, pô. Eu gravei um outro curso que é Liderança Estratégica e Transformadora. Só tratando o tema da liderança. Só desenvolvendo o tema da liderança. Né? Então, o que eu faço? Eu gosto muito de compartilhar o meu conhecimento. Eu me torno uma pessoa acessível. Todos os colaboradores aqui no hospital recebem o meu WhatsApp, né? E eu respondo mensagem de todas as pessoas, né? E eu compartilho, eu tenho por hábito ler, transformar isso. Eu tenho um estúdio que eu faço uma gravação, gravo, eu tenho aulas ao vivo e aulas gravadas, né? E eu quero te dizer que o sucesso para mim é trabalhar bastante, mais do que os outros. Eu sempre digo assim, eu não sou o mais brilhante, mas eu duvido que alguém trabalhe mais do que eu. Né? Segundo, é nunca perder a alma de estagiário, que é a curiosidade em querer aprender.
né? Então, completei 60 anos e eu tenho uma meta esse ano de ler 25 livros somente do tema de liderança. Eu já li 6 e eu tenho que ler os demais. Porque assim, tu tem que aprender, tá aprendendo sempre. Isso para mim é super importante, né? Mas tu tem que ter método, tem que ter rituais, tem que ter organização. Eu sou um pouco obsessivo na organização e tem que ter propósito, né? Porque a gente está nessa vida por algum motivo, né? Então, eu trabalho para transmitir todo o meu conhecimento e experiência para as outras pessoas. Então, eu gosto de gastar meu tempo passando isso para as outras pessoas, né? E também eu acho que é você estar sempre dirigindo a sua carreira. Para mim, esse é o ponto mais importante. Todas as movimentações que eu fiz de carreira, eu fiz pensada e eu tomei a decisão de fazer. Eu acho que todo mundo tem que dirigir a sua carreira. Inclusive, quando você sai de uma empresa, você tem que saber que naquela empresa o momento não está bom e é melhor você sair para um outro projeto. Então, dirija a sua empresa, tenha ciclos de no máximo 5 anos na mesma posição, porque quando tu fica muito tempo no lugar, tu te torna obra. Aí quando alguém faz uma crítica, parece que está te ofendendo. Então, não tenha ciclos de 5 anos na mesma posição, né? Aprenda bastante e esteja aberto para ser criticado, né? Porque você só cresce se as pessoas tiverem a possibilidade de dizer para você o que você tem que fazer melhor. Então, você tem que criar, você tem que, mais do que dar feedback, também receber feedback, pedir para as pessoas falarem o que você tem que melhorar, né? E as pessoas que gostam de você vão dizer para você o que você tem que melhorar, porque elas querem que você cresça, querem que você se desenvolva, né? E trabalhar na saúde, se a gente acorda de manhã e precisa ter motivação, precisa que alguém nos dê um elogio para estar motivado, para trabalhar num lugar onde as pessoas entram doentes para saírem curadas, onde as pessoas sofrem, têm dor, podem ir a óbito. Nesse negócio, se tu não acordar de manhã motivado por natureza, né, pela essência da atividade, você não deve trabalhar na área da saúde. Quem trabalha em saúde, acorda todo dia para uma missão e tem que estar com essa missão, porque você vai ter dificuldade, vai ter dias ruins, vão ter reuniões ruins, momentos difíceis, mas você não pode nunca perder a motivação de fazer o seu melhor, porque você está trabalhando num lugar que é gente cuidando de gente, cuidando de vidas, cuidando de histórias, né? Cada um tem uma história, cuidando de pessoas que são amadas por outras pessoas, e mesmo trabalhando na gestão, eu sei que por ação ou omissão eu vou contribuir para o atendimento das pessoas lá na ponta. Então, eu nunca posso perder a percepção de ir lá saber que tem um paciente e que não é nessa sala bonita que eu trabalho, é um paciente que está na UTI e que precisa do melhor tratamento que o hospital possa dar. E aí, quando eu estou com a caneta para tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão pensando no paciente, né? Porque quando tu toma uma decisão pensando no paciente, nem sempre é a melhor decisão financeira para a organização. Mas é que, de novo, o nosso negócio é um negócio diferente, né? E a gente tem que ter a necessidade do paciente como... a melhor reunião que eu fiz aqui no hospital, eu coloquei todos os chefes no anfiteatro, 150 pessoas, 1h30 sem direito à palavra. E coloquei o técnico de enfermagem, o enfermeiro da beira do leito, o médico hospitalista, o fisioterapeuta, o nutricionista, que estão lá cuidando do doente, para dizer para nós, os líderes, o que na visão deles o hospital deveria funcionar melhor. Porque eles estão vivendo a verdade do hospital. Eles estão na área quente, né? Nós vivemos num ambiente protegido. Então, a revolução da beira do leito vai trazer a verdade do que a gente tem que investir, né? Quem trabalha em gestão e saúde não pode perder a conexão na beira do leito, porque senão ele pode administrar uma cervejaria, uma indústria, né? O hospital não, o hospital tu está administrando
e a vida da pessoa, quando é com ela, tu não tem percentual, né? Quando é com você ou comigo, é 100%. Uhum. Então, eu não posso, não, mas se nós fizermos isso, vai melhorar para 3% só dos pacientes. Só que nesses 3%, para o paciente, é 100% que é com ele. É a vida dele, né? Então, eu diria que o sucesso está muito no você conseguir trabalhar no seu propósito e naquilo que te motiva e não coloque a sua vida, a sua carreira na mão do seu chefe, nem na mão da empresa que você trabalha. Tenha a sua automotivação e tenha o seu projeto de vida, saiba quando você tem que sair, né? Eu brinco que eu sempre trabalho imaginando que hoje é meu último dia de trabalho, por dois motivos. Primeiro, que ao imaginar que hoje é meu último dia de trabalho, o meu compromisso é fazer o que eu acho certo. E eu não tenho que me condicionar por política interna, porque é o meu último dia de trabalho. E segundo, que eu tenho que planejar o que eu vou fazer amanhã, né? Então, eu tenho que ter meus projetos pensados do que eu vou fazer no outro dia, né? Ruim enquanto está numa empresa que tu já não está feliz, que tu já está de saco cheio, mas que tu vai todo dia para lá, né? Tu já não está mais lá, mas continua indo para lá todos os dias. Então, a gente tem que estar muito ativo e 100% no lugar onde a gente trabalha, porque saúde é isso, e a gente não pode fazer menos do que isso em nome do cuidado dos pacientes, que você sabe muito bem, como médico, o quanto isso é importante, né? Então, eu diria isso, não, nunca vá perder a dimensão da beira do leito, do cuidado, e pode trabalhar em qualquer posição dentro de um hospital. Sempre que tu fizer o adequado para o paciente, a sua instituição vai ter sucesso, né? Seja eficiente, tome as decisões que você entende que são as melhores, esteja próximo das pessoas. Quanto mais próximo, mais aberto, menos chance de errar, porque se tu errar, alguém vai dizer para ti, ó, tá errado, né? Então, trabalhe de forma transparente e aberta para que as pessoas possam diminuir a sua chance de erro, né? Não se coloque numa posição de não ser acessível, porque você vai errar mais e as pessoas não vão ter coragem de dizer para você que está errado, né? Então, quando você trabalha desse jeito, você erra menos porque o seu ambiente te protege, porque as pessoas têm a liberdade de poder chegar e dizer, ó, não concordo, né? E está tudo certo, né? Vamos discutir. Então, acho que é isso, né? E trabalhar muito, acho que esse é o ponto importante. Eu trabalho desde os 15 anos, completei 60, então eu trabalho já há um tempo grande na vida, né? E eu costumo dizer que eu já passei por tantos problemas profissionais que quando alguém chega com um problema, eu já passei umas duas, três vezes por aquele problema. Então eu chego assim, calma, né? Calma, pensa em fazer desse jeito, né? E eu não faço isso por achar que eu sou melhor do que ninguém, mas eu já vivi várias vezes aquele problema. Então a gente tem que, o nosso testemunho de acertos e erros permitem que pessoas não precisem errar, né? Mas você tem que ter tem que ter um pouco de generosidade para passar isso para as pessoas, né? Então essa é a forma de ver a vida, é a forma de ver o mundo do trabalho. Muitíssimo obrigado, Torelli. Eu gosto muito das falas do Clóvis de Barros, né? Ele fala que a felicidade é um momento que você não queria nunca que terminasse, né? E você me deu aí esse momento e espero que as pessoas que estão aí assistindo com a gente tenham a mesma percepção. Muito obrigado mesmo. Parabéns demais aí pela tua jornada. Sou fã aí do teu trabalho e só tenho a agradecer pela generosidade aí do teu tempo. É o que você tem de mais valioso na vida e está cedendo aqui para a gente para, mais uma vez, difundir todo esse teu conhecimento. Obrigado, amigo. Fica com Deus, pessoal. Ó, terça-feira que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau.